Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje, dia 8 de abril, estamos aqui no nosso segundo encontro, na nossa segunda aula da websérie Desatando os Nós, um caminho para a libertação sistêmica, né? Ontem a gente falou sobre os emaranhamentos, como que as constelações identificam esses emaranhamentos. E hoje a gente vai falar um pouquinho como identificar e liberar os padrões inconscientes herdados. Então ontem eu trouxe muito o que é o emaranhamento sistêmico, como que ele acontece, como que a gente é tomado pelo sistema e se emaranha, né? Qual que é o trabalho das constelações familiares dentro do emaranhamento? Então, tudo isso tá na aula de ontem, que ficou gravada, tá? O link lá no YouTube, aqui no Instagram também. Então, quem perdeu, corre lá assistir, porque foi bem legal. Eu trouxe uns olhares bem profundos do Bert sobre esse lugar, né? Da gente estar emaranhada e como que isso atua na nossa vida, a força que isso tem na nossa vida. Então, hoje a gente vai continuar esse assunto falando como a gente identifica esses padrões inconscientes, né? Então a gente vai falar quais os tipos de emaranhamentos que tem, né? E vocês vão olhando para isso, vão deixando atuar o que eu vou trazendo e vão se percebendo dentro da história de vocês. Porque quando a gente vai ouvindo determinado assunto, determinado tema, e a gente vai se percebendo, a gente observa como que isso atua no nosso corpo, se isso me incomoda de escutar, se eu fujo, ou se esse assunto me chama atenção. Então, a gente vai observando, né, como que isso atua na nossa alma, porque a nossa alma tá escutando os assuntos que a gente tá lidando aqui nesses dias, né? Então, os emaranhamentos nas relações, eles vão se originar de lealdades que permeiam os vínculos, invisíveis e inconscientes. Então, as lealdades, né, é a forma como a gente aprendeu a amar os nossos ancestrais de uma forma que geralmente honrando eles, né? Honrando o caminho deles, honrando a história deles, repetindo as questões que eles viveram. Só que como que a gente identifica isso? Geralmente são com questões desafiadoras, com questões difíceis, com muitas dificuldades que a gente revive no nosso dia a dia. Então, esse lugar nosso de se eu tô sendo leal ou não, tem várias dinâmicas que mostram essas lealdades que a gente vai ver aqui. Então, o que o Bert falou? Que lealdade é amor e significa disposição de compartilhar o destino da família. Então, ontem, quando a gente falou de emaranhamento, o que a gente falou? Como que o sistema toma um descendente para incluir os que foram excluídos, através de representação de sentimentos, através de viver histórias de compensações, né? E essa forma como a gente é tomado através do emaranhamento é aonde a gente desenvolve essas lealdades, né? Então, ontem eu falei pra vocês desse livro aqui, Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética. Ele foi lançado recentemente e ele tem uma abrangência bem grande de vários assuntos e tem um capítulo inteiro aqui falando só de emaranhamentos, que foi escrito pela Flávia Padilha. É um livro que foi escrito por 20 coautores, consteladores brasileiros. Então, assim, é bem interessante tudo que ele traz aqui. E ele traz um compilado do Bert, né? Tanto do Bert quanto da Sophie. E vários temas que nos ajudam a olhar para a constelação, né? Então, aqui ele fala... A Flávia fala assim, né? Os emaranhamentos acontecem sempre que existirem.
desordens no sistema familiar, seja por exclusão, desrespeito à hierarquia e desequilíbrios, ou seja, rompendo as 3 ordens do amor, né? Segredos de família e assassinatos na família. Então, esses 3 pontos são pontos importantes que ligam, que geralmente emaranham o sistema familiar, né? Então, ela fala assim, ó, que essas desordens, segredos e assassinatos que geram diferentes condições sistêmicas, como são os casos dos conflitos, dos sintomas e doenças, repetições de destinos, vícios e até suicídios, devem ser percebidas e observadas. Repita-se sempre dentro de seus respectivos contextos, ou seja, caso a caso, sendo submetidos às constelações familiares. Então, o Bert, ele sempre trouxe esse lugar de desgeneralização da constelação, né? Então, quem lê um pouquinho a obra dele, onde ele traz as constelações, ele sempre, às vezes, ele fala de um caso, de uma determinada situação, onde ali ele usa uma frase sistêmica, onde ele usa algo que atua naquele campo, e numa outra situação de uma outra pessoa, às vezes que é bem parecida, aquela mesma frase, aquela mesma situação não vai funcionar para aquela outra situação. Então é muito individual o olhar sistêmico das minhas dificuldades, do meu emaranhamento frente ao meu clã. Então, isso sempre a gente precisa preservar muito, né? Não existe um protocolo, não existe um lugar assim de, nossa, eu faço isso, dá isso. Não, a constelação não é sobre isso. E como que essas lealdades invisíveis, elas se manifestam, né? Então, elas vão se manifestar com alguns tipos de emaranhamentos. Então, que são basicamente 3 tipos de emaranhamentos: a identificação, a parentificação e a dupla transferência. Eu vou explicar isso porque, assim, isso é uma teoria muito importante quando a gente vai estudar as constelações familiares. Por quê? Pra gente compreender aonde que a gente tá emaranhado. Então, conforme a gente vai entendendo essa teoria, a gente vai olhando para o nosso sistema, olhando ali para as questões que permeiam o nosso clã, a gente vai falando assim, nossa, isso aqui tem a ver comigo. Em algum grau, isso aqui tem a ver comigo. Então, eu vou falar sobre esses 3 tipos de emaranhamentos e depois as dinâmicas que permeiam esses emaranhamentos, para vocês compreenderem, começar a ter essa consciência sistêmica mesmo, para quem não conhece muito a fundo a teoria das constelações, porque isso ajuda muito a gente a olhar para a nossa história, a partir dessa teoria, né, que o Bert traz nos livros, junto, geralmente, exemplificando, sempre ele exemplifica com o quê? Com constelações, com exemplos de campo, né? Então, algumas coisas a gente vai trazer aqui também para estar trazendo isso. Então, a primeira, que é a identificação, como que ela acontece? Ela acontece assim: quando um membro familiar que se identifica, é como se fosse um membro... Ela acontece assim, o membro familiar que se identifica é como se fosse o próprio excluído. Então, ocorre aí uma substituição. Então, o que acontece nesse tipo de emaranhamento e identificação? Um descendente se identifica com um ancestral incluído. E como que ele se identifica com esse ancestral? Ele se identifica de forma inconsciente, ele não sabe, né, que ele tá identificado com essa pessoa, assumindo papéis, assumindo funções, sentimentos desse membro ancestral que foi excluído. Então, é uma compulsão sistêmica de repetição. E é muito comum esse tipo de emaranhamento acontecer por meio de quê? De sentimentos adotados. Então, muitas vezes eu sinto uma exclusão que não é minha, que é dessa pessoa que foi excluída. Então, de repente, eu tive lá um bisavô alcoólatra, que todo mundo excluía ele do sistema, ele era muito briguento, ninguém gostava de estar perto dele e tudo mais, e de repente eu faço o quê? Eu começo a beber. Então, eu tô o quê? Representando esse ancestral por meio da bebida, por meio do vício,
né? É uma forma de identificação com esse ancestral. Ou eu tô, como ele dá exemplo aqui dos pacientes esquizofrênicos, por exemplo. A esquizofrenia, como o Bert mostra em vários campos onde ele trabalhou, que são as psicoses, né? Elas vão ter elas têm um emaranhamento sistêmico muito profundo, essas psicoses. E o que elas mostram? No esquizofrênico, existe geralmente existe uma dinâmica no sistema familiar desse paciente, né, desse cliente, em que lá no passado, entre os ancestrais, ocorreu um conflito e uma morte ali na família, geralmente uma briga onde ocorreu assassinato dentro da própria família, entre dois membros da família. E daí o que acontece? Geralmente se pula gerações, onde uma pessoa enlouquece. Por quê? Porque ela fica identificada com as duas vozes, tanto do assassino quanto do assassinado, né? Da vítima, tanto do agressor quanto da vítima. Então, essa é uma forma muito comum em que a identificação acontece e ela é bem grave, né? Tanto é assim que a esquizofrenia, ela não tem, é uma condição clínica mental que não tem cura, né? Mas quando, de repente, iniciada e a pessoa poder olhar para isso dentro de um campo sistêmico, que também precisa ser feito com muito cuidado, né? É importante porque pode auxiliar, né, a desidentificação dessa pessoa ou não. Ou essa pessoa que desenvolveu a doença ali, ela está a serviço do clã mesmo, de outros não desenvolverem no seu lugar. Eu vou falar um pouquinho sobre as doenças, né, e como elas têm essa relação sistêmica também. O segundo tipo de emaranhamento chama parentificação. Bom, então o primeiro emaranhamento, a identificação, ela tem uma relação direta com qual ordem? Com o pertencimento, né? Então, geralmente, quem foi excluído por algum motivo, né? Eu estou identificada com algum excluído. Então, a ordem que foi rompida foi o quê? De pertencimento. A segunda é a parentificação. Esse tipo de emaranhamento, ele vai ter relação com o quê? Ele vai ter relação com a hierarquia. Por quê? Porque ele vai trabalhar as ordens hierárquicas, desordens hierárquicas dentro do sistema. Então, ocorre o quê? Uma transferência, né? Ocorre uma inversão de ordem hierárquica familiar, onde os filhos são colocados por seus pais no lugar de seus próprios pais. Então, a parentificação, ela é muito comum de acontecer, principalmente quando a gente vê aqueles pais que não querem assumir esse lugar de pais, né? Que colocam os filhos ou querem ficar igual aos filhos, não assumem o papel de maior, né? Ou eles se colocam num lugar infantil, colocando os filhos como seus próprios pais, que é o que é muito comum aqui nesse processo da parentificação. E daí o que acontece? O filho sai do lugar de filho e assume o lugar do pai ou da mãe, né? Ou seja, de cuidar, de adultecer cedo, daquelas crianças que precisaram adultecer cedo, porque ou tinha às vezes uma mãe doente, ou tinha famílias em que ela não tinha esse cuidado, em que ela sentia que os pais não podiam dar essa proteção. Então, essa desordem hierárquica, né, que acontece nesse movimento, quem for se identificando e quiser colocando aqui, é bem-vindo também, viu? Quiser relatar aqui a sua como ver a sua história, né? Daí a gente pode até trazer algum comentário em cima das histórias de vocês também. Então, essa desordem de eu me tornar pai do meu pai, né? Ela vai levar a sentimentos de expiação, onde o quê? Eu sacrifico a minha vida pelo outro. Por quê? Porque eu preciso salvar ele, porque eu acho que ele sozinho não dá conta, que o grande não dá conta. Então, eu assumo um lugar de maior, né? Por parte do membro familiar que substitui. Então,
Aqui pode acontecer tanto de existir um lugar ali no sistema em que existe esse buraco, e eu, como descendente, vou lá e tomo esse lugar, né? No caso das filhinhas do papai, dos filhinhos da mamãe. E também quando os próprios pais, né, colocam os filhos como os seus pais, né? Nesse lugar de o filho ficar com esse dever frente aos pais. Um exemplo aqui de expiação seria a escassez financeira, né? Quando eu assumo esse lugar de um ancestral, né? E eu me conecto ali junto com a dificuldade, com a escassez, né? E continuo expiando, continuo pagando o preço. Às vezes, por quê? Porque o meu ancestral lesou alguém, então eu pago o preço aqui em amor por quem foi lesado lá atrás. Então, várias dinâmicas no nosso dia a dia vão acontecendo, né, dentro desses tipos de emaranhamento. O terceiro é a dupla transferência. A dupla transferência, ela tem primeiro uma identificação com algum ancestral. Através de quê? Geralmente de sentimentos. Ela é muito comum no feminino ferido, a dupla transferência. Por quê? Quando essa geração de mulheres com o feminino ferido, que carregam as dores das ancestrais muito profundamente, né? E são dores que não puderam ser sentidas, então tem muito a ver com sentimentos dolorosos que não puderam ser exteriorizados. Então, ancestrais que não puderam expressar a sua raiva, expressar a sua dor, expressar a sua tristeza, esses sentimentos que ficaram ali armazenados no clã, né? Vem uma descendente, ela se identifica com esse sentimento. E geralmente esse sentimento que essa ancestral tinha era contra alguém, né? Então vamos supor que ela tinha raiva, às vezes raiva contra o marido, raiva contra o masculino, que ela não podia ter uma voz, ela não podia ter uma expressão. A descendente vem e se identifica com essa ancestral através desse sentimento da raiva. E ela direciona essa raiva para outra pessoa também, que não tem nada a ver com a coisa. Então, às vezes ela vai ter o quê? Um marido que um mínimo de coisa que ele faz, ela desconta e vomita uma raiva violenta nesse masculino. Que na verdade ela tá fazendo o quê? Através da dupla transferência, do que ela sente como ancestral e de uma pessoa que representa o ancestral que recebeu isso também. Ela alimenta isso, né? E ela reproduz aquela história do ancestral. Então, isso é muito comum, gente, principalmente em sentimentos dolorosos. Raiva, às vezes depressão, às vezes indiferença, né? Então, a gente observa muito assim, nossa, tem um fundamento essa raiva que eu tô sentindo aqui? Eu já fiz várias constelações mesmo de pessoas, assim, de mulheres principalmente, relatando uma raiva. Esses dias atrás mesmo, eu fiz uma constelação. E era uma questão de feminina, era uma questão transgeracional de repetição de padrões. O que a mulher relatou na constelação? Ela trazia assim, que ela estava com uma dificuldade no relacionamento dela, e isso aconteceu depois que ela se tornou mãe. E ela gestou um homem, um menino. Quando a gente olha para toda a história dela ancestral, existia o quê? Tanto a mãe quanto a avó, uma dificuldade com os homens muito grande. O pai era alcoólatra, a mãe suportou um monte de coisa. Então, o que aconteceu? Quando ela engravida e abre esse portal de comunicação que a gravidez traz, né, do feminino, né? E além de tudo, ela gesta um homem, que era justamente para onde esse sentimento das mulheres era dirigido. O que acontece? Isso emerge profundamente nela. E ela começa a ter muito dessa... Ah lá, ó. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, Mara. A gente, muito dessa coisa que ela... Desse sentimento que ela colocava pro marido, né? Então, quando a constelação acontece, ela olha para tudo isso, ela volta
15 dias depois, e fala assim pra mim: a minha raiva aumentou depois da constelação. E daí a gente olha pra todo esse processo da constelação dela, para ela compreender que essa raiva não é dela, é um portal mesmo que se abriu. E daí tem algumas outras ferramentas que quando a gente trabalha com sentimentos, não é o objetivo da live, mas eu uso no dia a dia aqui no processo, que é o quê? Principalmente o renascimento, que ele auxilia muito a gente a integrar esses sentimentos que emergem muito profundo. Por quê? Porque embora essa raiva que surgiu, ela não seja exatamente minha, não seja exatamente relacionada àquela pessoa ali, ela está no meu campo. Ela também foi um sentimento reprimido pela ancestral, então ela está nas minhas células. Então, essa coisa de, foi do meu ancestral, mas não é meu. Não, esses traumas transgeracionais, esses sentimentos que os nossos ancestrais reprimiram, eles ficam armazenados, sim, na memória transgeracional do nosso DNA. Então, a gente precisa olhar para isso e vão ter exercícios, vão ter ferramentas para a gente poder trabalhar esses sentimentos, né? Esses sentimentos que emergem para quê? Para que, embora ele não tenha a ver com o que eu tô passando aqui hoje, mas ele tá emergindo, então ele tá afetando a minha vida, né? Então, não é simplesmente, eu devolvo ele para de quem é a origem do sentimento. Não, porque de certa forma eu também sou resultado disso. Então é como eu integro esse sentimento em mim mesmo, porque se eu ficar querendo reprimir, se eu ficar querendo olhar para esse sentimento como se não fosse meu, o que acontece? Tudo que você fica buscando reprimir, não aceita, não integra, ele vai crescer mais ainda dentro de você. Então, esses sentimentos adotados, essas formas como os emaranhamentos acontecem ali dentro dessa identificação que a gente faz com os ancestrais, eles é muito importante a gente integrar eles na gente para que a gente não continue repetindo. E qual que é o primeiro movimento? O primeiro movimento é enxergar, compreender que de repente, dentro dessa dupla transferência que eu tô aqui, o meu marido, o que ele fez, não tem uma gravidade tão grande pro tamanho da raiva que eu tenho. Então, essa raiva que emerge em mim, ela não é exatamente dessa situação. E daí eu vou fazendo esse trabalho. Então, Mara, para algumas pessoas, por que a Mara colocou aqui, ó? Já fiz constelações para parar de repetir padrão e ainda não consegui liberar. Por quê? Porque a gente vai lá no campo, faz a constelação, muitas vezes faz as falas. Eu falei sobre isso ontem na questão dos emaranhamentos, né? Mas a gente não consegue modificar internamente o nosso olhar, o que a gente sente aqui, né? Então, por isso que quando se refere a sentimentos adotados, a sentimentos que emergem muito profundo no campo, eu gosto de trabalhar o renascimento junto, porque eu acho que ajuda muito a pessoa a integrar aquele sentimento, sabe? Porque a gente trabalha isso no corpo, através da respiração, através desse trabalho energético corporal que o renascimento traz. Porém, isso também pode ser feito através de uma fala, só que desde que eu consiga sentir isso. Porque o que acontece muito nos campos é o que? A dinâmica aparece, surge, existe uma fala de solução, mas a pessoa não consegue sentir aquilo realmente daquele movimento que foi feito ali. Vamos ver o que a Camila tá falando aqui. A gente demora para conseguir compreender o que é quase 100% inconsciente. Por isso a importância de ser também acompanhada após uma constelação. Aí, dei muitos passos quando consegui olhar para o meu sistema. O que a Camila tá trazendo aqui é que, assim, às vezes a gente faz a constelação, surge, né, a luz ali do que do emaranhamento que eu tenho, assim, fica tudo muito claro. Mas e daí a gente, assim, o que eu faço com isso agora, né? E é exatamente uma das propostas dessas lives que eu tô fazendo, que eu quero propor
encontros continuados pra gente trabalhar isso. Eu vou explicar isso, como que vai ser no final, hoje, quando a gente tiver concluído aqui o tema. Então, esses tipos de emaranhamentos que acontecem, né, que eu expliquei aqui, quando a gente se identifica com o excluído, quando a gente rompe os lugares ali dentro do clã, da ordem, né, e essa hierarquia é rompida, quando a gente faz esse processo de dupla transferência, eles vão acontecer por quê? Por meio de dinâmicas básicas, de frases que o Bert descobriu que geralmente estavam relacionados com a gente seguir muitos desses ancestrais no processo de morte, né? Então, o primeiro emaranhamento, a primeira lealdade invisível que ele identificou foi o eu sigo você. Então, o que ele observou? Quando a gente faz esse processo aqui, já identifiquei vários emaranhamentos, mas não consegui sair deles. Então, precisa olhar dentro desses emaranhamentos o que é a questão. Porque, vou fazer uma pausa aqui para falar sobre isso que a Mara tá trazendo. Quando a gente, por exemplo, vive um emaranhamento ali de parentificação, que é relacionado ao quê? A inversão de ordem sistêmica, né? Eu saio do meu lugar de filho. A gente tem que compreender uma coisa, gente, que é muito forte. Todos nós somos filhos. A primeira coisa que a gente é aqui nessa vida é filho. Isso, todo o resto parte da gente ser filho. E grande parte dos nossos emaranhamentos é justamente por a gente não saber ser filho. Então, esse lugar, todo mundo que tá aqui é filho. A gente pode não ser mãe, a gente pode não ser esposa, a gente pode não ser funcionário, a gente pode não ser amigo, mas filho todos somos, porque senão a gente não tinha vida. Então, quando a gente toma esse lugar, aí ó, quando a gente toma esse lugar de filho, né, a gente vai tendo o quê? Força, né? Força na alma pra gente poder olhar para todos os nossos outros lugares. Então, quando a gente tem questões de postura, ou seja, se eu saio do meu lugar de filho, ou eu tô ali no lugar de filhinha do pai, ou eu tô no lugar de mãe da minha mãe, né? Essas dinâmicas são dinâmicas que é difícil a gente voltar pro nosso lugarzinho pequeno, porque a gente fica querendo salvar o tempo todo. Então eu enxergo ela ali na constelação, né? Eu enxergo ela quando eu tô fazendo a constelação, só que não é uma constelação que consegue fazer eu voltar ali pro meu lugar. Então, algumas dinâmicas, como a que você tá colocando aqui, ó, conseguir liberar a raiva do assassinato do meu avô materno. Isso eu consegui. Por quê? Geralmente uma constelação assim vai evoluir para quê? Para um processo lá ancestral, onde o assassino com a vítima, com o perpetrador com a vítima, eles vão se harmonizar. E isso é além da minha postura, né? Por quê? Porque o meu papel aqui numa constelação desse tipo é olhar para esse excluído, né? Então, quando eu olho para isso e eu faço um movimento e isso me toca, ver esse movimento, que é um movimento que toca muito na constelação, é algo que eu consigo muitas vezes resolver ali no processo. Mas geralmente quando eu estou emaranhada com questões de hierarquia, é muito difícil eu conseguir resolver essas questões ali no processo da constelação. Porque isso exige eu me diminuir, eu vim para o meu lugar. E a maioria de nós quer ser grande, a maioria de nós quer salvar. E essas dinâmicas, justamente aqui que eu vou entrar a falar agora, elas dizem respeito a isso. Por exemplo, a dinâmica do eu sigo você. O que o eu sigo você quer dizer? Quer dizer que eu tô querendo seguir alguém. Geralmente essa dinâmica acontece quando existiu um aborto antes de mim, existiu alguém que morreu muito cedo, perdas assim que foram muito difíceis. Às vezes, de um acidente, só restou eu.
Por exemplo, a família toda morreu, ficou só eu, criança. Então, assim, essa dinâmica do eu sigo você é uma dinâmica que sente a vontade de seguir esses antepassados, os que vieram antes, na morte. E daí, o que acontece com essa dinâmica? Quando eu me torno pai e eu vivo essa dinâmica, o meu filho sente esse movimento que tá acontecendo na minha alma, né? E ele fala assim, ele vem com uma outra dinâmica sobre essa, chamada do antes eu do que você, papai. Então, observe os emaranhamentos que vão se formando, que é um querendo salvar o outro. Mas o que é o final disso tudo? É pura tragédia, porque eu, pequena, jamais consigo salvar um grande do destino dele. Eu jamais consigo fazer com que meu pai, com que a minha mãe, que de repente está ali emaranhado com questões, às vezes perdeu um filho e ficou ali olhando para a morte, às vezes vive uma depressão que é por causa de uma situação que ela olha para a morte, eu jamais vou conseguir fazer com que a minha mãe pare de olhar para a morte e olhe para a vida. Mas na alma dela, ela tá conectada com esse movimento. E daí eu, como filho, quero fazer o quê? Quero salvar. O que eu faço? Faço aquele processo de parentificação ali. Saio lá do meu lugarzinho de filho e vou fazer o quê? Virar pai da minha mãe, pra tentar salvar ela da morte que ela tá olhando. Então, por que chama emaranhamento? Porque é essa bagunça toda que vai virando no sistema, porque um vai saindo do seu lugar para tentar salvar o outro, vai saindo do seu lugar para tentar salvar o outro. Quando que isso tem força para mudar? Quando eu começo a aceitar o destino. E sobre isso, o Bert trazia muito que não existe... a gente não pode pesar vida e morte, como vida sendo melhor que morte. Ele falava muito, dentro dos vários textos que ele traz sobre vida e morte, que a morte tem tanto valor quanto a vida. Porque, de acordo com ele, a morte é um retorno à nossa origem. E a vida é o nosso momento aqui, a nossa presença aqui. Então, quando eu me aceito os destinos das pessoas, dos que vieram antes, de como eles, desde o emaranhamento deles, como eles estão vivendo e se entregando, né? Tanto para a morte ou para a vida, quando eu aceito isso, eu consigo daí me desemaranhar e viver a minha própria vida. Então, o que acontece? Quando uma criança, né, pequena ali, ela começa a apresentar muitos sintomas de doença, muitas questões, geralmente essa criança ela já tá começando a quê? A se emaranhar. Então, é muito necessário os pais olharem para onde eles estão olhando. É mais importante isso do que olhar até para a questão da própria criança. Por quê? Porque a criança sentiu no campo. A criança é muito perceptiva. Então ela sentiu que existe o quê? Existe ali um movimento de uma mãe ou de um pai que tá olhando para algo, que tá olhando às vezes para a morte. Então ela começa a entrar nesse movimento. Não, papai, antes eu do que você. Eu salvo você, eu morro por você. Daí ela começa ali a adoecer, né? Quando a mãe começa a achar isso suspeito e ela vai olhar para as próprias questões dela, muitas vezes ela vai descobrir um emaranhamento que ela tem com a própria mãe dela. Porque às vezes a mãe dela perdeu um filho, um aborto, sentiu uma culpa, alguma coisa assim, e a mãe ficou conectada lá com essa energia de morte e a filha ficou tentando salvar ela. Então ela percebe que ela olha para a morte. Então olha para você ver todas as gerações que acabaram se emaranhando com tudo isso. Então o Bert observou essas frases que atuavam dentro desses emaranhamentos. Eu sigo você, antes eu do que você, quando um filho tá tentando salvar o pai, né? Tem uma outra que chama você por mim e eu por você. O que é essa frase? Ela é uma frase muito forte que acontece quando... por exemplo, aconteceu alguma situação ali em que a mãe, de repente, sofreu um aborto espontâneo e sentiu uma culpa muito grande, porque, de repente, fez algum exercício, alguma coisa, perdeu aquela criança e ficou naquele sentimento de culpa.
O que que ela faz? Ela coloca, essa culpa dela, isso é tudo inconsciente que eu tô falando, tá, gente? Não é um movimento que é consciente. Então, essa culpa, a criança assume ela, né? Então, ela fala assim, você por mim, você faz por mim, filho. Você espia por mim, você sente por mim. E o filho fala, e eu faço por você. Um outro movimento também muito comum é o eu também. O eu também acontece muito, gente, quando eu sou um gemelar evanescente, que é aquele gemelar que muitas vezes as pessoas descobrem nos processos de constelação, né? Que tinha um gemelar e esse gemelar ficou, né? E existe um sentimento de perda muito grande, um sentimento de vazio muito grande, um sentimento de falta muito grande. Por quê? Porque a pessoa fica ali nesse movimento de querer seguir esse gemelar na morte. Ou então, antes dela, teve um aborto, teve algum irmão que morreu, ela também fica nesse movimento de seguir na morte. Então, às vezes, em grande parte das vezes, a gente não tem plenitude de vida, não tem força de vida, não tem força de olhar pra frente, não tem força de olhar pro que a gente deseja. Por quê? Porque a gente está conectado através desses emaranhamentos e lealdades invisíveis, inconscientes. E como que a gente vai saber disso, se é inconsciente? Porque ontem a gente estudou como que os emaranhamentos acontecem? Eles acontecem porque a nossa consciência coletiva de clã não suporta nenhum tipo de exclusão e toma os descendentes para que eles possam incluir os excluídos que estão ali. Então, esse é o movimento do emaranhamento, né? Então, se eu fui tomada como descendente e estou emaranhada com alguma situação anterior a mim, né? É porque o quê? Eu tenho essa... E como a gente viu também que o Bert fala de uma forma muito linda sobre o emaranhamento, de como a gente está a serviço do clã para ele também. Para quê? Para que a cada geração possa ocorrer a purificação do sistema. Então, enquanto um descendente não olhar, essas histórias vão se repetindo. Até que chega um e fala assim, nossa... Mas chega de tanta repetição de padrão, chega de tanta repetição que isso não cessa. E daí eu vou colocando isso em movimento na vida. É um processo, por quê? Porque muitas vezes a gente tá sendo o resultado de gerações de repetição. Então, num processo que a gente faz, isso aí muitas vezes a gente não vai conseguir um resultado mesmo. E às vezes, como o próprio Bert traz, eu só preciso olhar e concordar e aceitar. Porque o meu emaranhamento não vai se dissolver, não vai se desfazer. O meu processo com ele é justamente de aceitação. E ele é muito claro quando ele fala sobre isso, que quando a gente aceita e concorda com a nossa história, concorda como as coisas aconteceram, a gente cria força na alma, né, para que daí sim a gente possa olhar para frente, né, sem ficar cobrando o que passou. Então, esses tipos de emaranhamento e essas frases que vão sendo internalizadas, né, eu sigo você, antes eu do que você, eu também, essas frases que vão sendo internalizadas, elas são sobre o quê? Sobre lealdade. Lealdade é sobre amor. Só que é um amor cego. É um amor que ele é infantil, né? Então, quando uma criança sente que um pai tá ali olhando pra morte e ela se disponibiliza a morrer por amor, esse é um amor cego, né? Então, o que o Bert observou? Que quando se identificava esses movimentos, né, nos campos, ele vinha com outras frases de solução, né, buscando que essas frases tivessem uma atuação na alma, ou seja, a pessoa é adulta já, mas que essas frases conversassem com essa
criança, né? Com esse movimento inocente que tá ali dentro. De boa consciência, querendo seguir. O que é a boa consciência? Quando a gente quer seguir o nosso clã, quer fazer igual, né? Quer salvar. Então, a gente precisa fazer um movimento contrário, que é de má consciência. Só que é dolorido a gente abrir mão de salvar. Como que eu vou olhar para minha mãe e deixar ela viver o destino dela? Muitas vezes, isso é impossível para alguns. E enquanto eu não conseguir... Então, por isso que eu falo, é um movimento que na constelação, às vezes você fala as frases, que uma das frases muito típicas, né? Quando você observa que, por exemplo, você tem um pai lá olhando para a morte, é o quê? Você falar, mesmo que você vá, eu fico, né? Abençoe-me se eu fico mais um pouco. Então, assim, ou quando eu estou olhando para uma pessoa que morreu, quando eu tô ali conectado com essa energia de morte, você está morto, eu ainda vivo um pouco mais e depois morro também. Então, assim, essas frases, para conseguir atuar dentro do nosso íntimo mesmo, da nossa alma, a gente precisa se desconectar desse lugar de querer salvar o outro. E respeitar o destino e o olhar que cada um está. Então, o que o Bert fala aqui, ó? Existem também frases que expressam sentimentos profundos, descritos na alma. E quando ditas com amor, geram um marco entre as pessoas que estão emaranhadas por essas lealdades invisíveis, possibilitando que cada qual siga seu próprio destino. Olha bem o que ele fala aqui. Ele é bem claro. Possibilitando que cada qual siga seu próprio destino. O mais difícil, sim, Paulo. O mais difícil é essa frase aqui. Possibilitando que cada qual siga seu próprio destino. Eu concordar com o destino do outro. Eu concordar que o outro está olhando para a morte e quer morrer. E eu me virar e tomar conta da minha própria vida. Eu concordar que eu não tenho mais que ficar salvando o meu clã. As injustiças do meu clã. Porque às vezes não é um olhar para a morte que está acontecendo, mas é um olhar para as injustiças que aconteceu no clã. E eu fico ali, através do meu movimento de querer ser justiceira, né, e espiar tudo as questões que aconteceu lá no passado. Qual que é o movimento de força da minha alma? Eu olhar, reconhecer tudo a história que aconteceu, o que a minha vida custou, esse preço de toda essa história que veio antes. Mas olhar pra frente e falar assim, agora eu sigo por mim. É muito difícil esse lugar, agora eu sigo por mim. Eu tomo a minha vida e sigo por mim. Não fico mais aqui querendo salvar ninguém. Porque os salvadores são o quê? Eles estão no movimento infantil, no movimento inocente. Então, toda vez que a gente tá numa postura salvadora, numa postura justiceira, a gente não tá na nossa postura adulta. E não tem como ter prosperidade na infância, sendo criança. A prosperidade, a abundância, ela só vai vir para a vida da gente quando a gente assume posturas adultas. E a postura adulta é o quê? Eu cuido da minha própria vida. Eu faço por mim agora. E levo todos, sim, comigo. Quando eu tô desfrutando do meu sucesso, eu abro o meu coração para todos que não tiverem esse sucesso desfrutar junto comigo. Mas num movimento pro mais. Por quê? Porque quando eu tô repetindo o que os outros fizeram, vivendo as injustiças, espiando, fazendo todo esse movimento, eu não consigo me conectar com mais. Eu fico ali, presa no movimento de salvar, e eu não consigo olhar pra frente. Eu tô sempre olhando pra trás. Então, o Bert fala assim, ó. Há nos sistemas uma necessidade irresistível de compensação entre ganhos e perdas. Quando alguém sofreu uma perda, aqui, por exemplo, ele está dando um exemplo da morte prematura de um pai. Muitas vezes os sobreviventes não se atrevem a retomar plenamente a vida. Sentem-se pressionados a compensar. Quer ver um movimento em que isso acontece? Muito forte. A pessoa, assim, ocorreu um acidente e só eu sobrevivi das pessoas que estavam no carro, né? Não tem esse tipo de situação para eu conseguir continuar vivendo e ter força, simplesmente
me conectar com Deus e com a bênção dele ter permitido a minha vida continuar. Porque se eu ficar olhando para o contexto todo, eu fico presa no porque os outros morreram e eu não. E eu não consigo daí desfrutar da vida que me foi poupada. Sabe-se lá por quê, mas foi. Fazia parte do meu destino e do destino dos outros. Então, por isso que esses movimentos de acidentes, de quando um morre o outro fica, são muito, emaranha muito. Por quê? Porque o sentimento de culpa que fica de quem sobreviveu, e principalmente se foi um acidente em que o outro morreu por minha culpa, né? Eu sobrevivi, isso aí fica muito forte e emaranha profundamente isso aí, os dois. Ah lá, ó, a Mara falando aqui, ó, eu sempre quis cuidar dos meus pais. Agora que quero seguir minha vida, meus familiares me fazem sentir culpa. Não é eles que fazem, é você que sente, meu amor. Ninguém faz a gente sentir nada. E essa culpa que você sente, ela é da sua criança que não quer viver na má consciência. Pra gente assumir a nossa vida, a gente tem que pagar preço. O primeiro preço que a gente paga é a culpa. É o primeiro preço que a gente vai pagar. Porque não é fácil, é dolorido. A coisa mais doída que existe dói. Dói na alma da gente. É uma dor que você sente angustiante mesmo quando você está começando a fazer o movimento da má consciência. Que você tá abrindo mão dessa inocência, desse pertencimento, desse lugar de querer salvar todo mundo para assumir a própria vida. Entende? É dolorido. Sim, por quê? Porque qual que foi a dinâmica? A gente explicou aqui, a parentificação. Eles colocaram você como mãe deles. Agora o movimento na vida é o quê? Você sair desse lugar de mãe deles. Então, é o que eu expliquei, que é uma das dinâmicas mais difíceis, que você constela, observa tudo no campo, faz as falas e daí depois na vida. Você tem que pôr as coisas em prática, senão você não vai conseguir sair desse lugar. E é dolorido, porque você sente profundamente mesmo quando você tá fazendo os movimentos. Por quê? Porque você aprendeu a assumir esse lugar de pai do pai e pai da mãe. Então, são pequenos movimentos, mas eles são necessários para que eles vão aprendendo a entrar no lugar deles e você no seu lugar, tá? Então, é uma das dinâmicas, gente, mais difíceis da constelação. Não é a gente incluir os excluídos ancestrais lá de trás, mas são as desordens hierárquicas mesmo, porque exige mudança de postura. Então, ó, não só eles, mas tios e primas falam que não posso. Entende? E daí você, como é muito obediente, segue todo mundo. Por quê? Porque tá na inocência. Vai ter que pagar o preço. E o preço é a base de muita culpa. Então, daí precisa ir sustentando a alma para ir trabalhando isso. Então, é difícil. Não é um movimento que é fácil. Mas é possível, com muita consciência e trabalho. Por isso que eu tô fazendo essas lives... eu vou iniciar um trabalho a partir de segunda-feira que vem, que chama Trilha Sistêmica do Emaranhamento à Liberdade. E essa trilha, ela inicialmente vai constar de 6 encontros quinzenais, cada encontro com um tema, onde a gente vai trabalhar exatamente a filosofia do Bert Hellinger, exercícios sistêmicos. A gente não vai trabalhar com constelação, nós vamos trabalhar com exercícios sistêmicos, onde amanhã aqui também às 19 horas eu vou fazer um exercício com vocês ao vivo, para vocês perceberem, começarem através de um exercício, olhar aonde está a força, em qual lugar que vocês sentem força de vida, qual lugar que vocês não sentem força de vida, tá? Para que você, dentro dessa trilha, a pessoa possa ter um acompanhamento. Ela possa ir, à medida que ela vai evoluindo, a gente vai iniciar lá no básico, nas ordens do amor, ela possa ir construindo essa força através de toda essa consciência sistêmica, entende? Porque senão fica, constela um tema, constela outro tema. A constelação, são poucas constelações que a gente precisa fazer.
que a gente precisa fazer é internalizar o pensamento sistêmico. É muito simples, mas é muito desafiador. Por quê? Porque se a gente aprender a estar no nosso lugar, ou seja, a lei sistêmica do pertencimento, se a gente aprender a, aliás, incluir todos, deixar de excluir, principalmente a nossa consciência pessoal, que é muito excludente, que fala o que é certo e errado. Então, se a gente parar de julgar e parar e incluir todos no nosso sistema, a gente tá alinhada com a primeira lei sistêmica, com a primeira ordem do amor. Depois, se a gente obedecer a hierarquia, ou seja, aprender a ficar no nosso lugar de filho, aprender a parar de dar pitaco na vida de pai e de mãe, de dar pitaco na vida dos outros, de aprender a ser mãe, aprender a ser pai, deixar de querer ser amiguinho, sabe? Aprender, sim, a estar nos nossos lugares na vida. Se eu sou uma empresária, aprender o meu lugar de chefia. Se eu sou funcionária, aprender o meu lugar de funcionário. Se eu sou chefe de um setor, aprender o meu lugar de chefe. Porque tudo que a gente vive na relação com o nosso pai, com a nossa mãe ali da origem, essa relação é exposta em todas as nossas situações na vida. Então, gente, não adianta ficar constelando. Minha vida amorosa, faz uma constelação. Minha vida financeira, faz outra constelação. Minha vida profissional, faz outra constelação. Não, é tudo fruto de uma dinâmica essencial. Então, quanto mais a gente olha para essa dinâmica essencial, para essa força da vida, mais quando você faz o movimento da dinâmica essencial, todo o resto vai se movimentando e arrumando também. Mas ele precisa ser feito, né? Vamos ver o que a Paula falou aqui, ó. Eu senti essa dor quando disse não pra minha irmã. Meu Deus, horrível. Parecia que tava arrancando meu peito. Exatamente, sabe por quê, Paula? Isso chama o quê? Medo de não pertencer. Ou seja, se eu não sou boazinha, se eu não sou a filha, a irmã que faz tudo, se eu não sou... Eu arrisco meu pertencimento. E o Bert Hellinger falava, o nosso medo de pertencer é maior do que o nosso medo de sobreviver. Olha o quanto o pertencimento, ele é profundamente essencial na nossa vida. A gente arrisca a nossa vida pelo pertencimento. Haja vista que a gente adoece pelo pertencimento, né? Então, dentro dessas lealdades, ficar doente pelos nossos pais, né? Carregar, estar doente para representar excluídos, acontece pelo pertencimento. Então, é dolorido mesmo, é uma dor que rasga a nossa alma. Só quem aprendeu a ter consciência das leis sistêmicas e começa a fazer os movimentos de má consciência na vida, percebe essa dor. E daí o que a gente faz? Sustenta, não tem o que fazer. Só que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, por quê? Porque a gente não sabe como lidar com aquilo. E a gente quer arrancar aquilo, né? Então, olha o que a gente estava falando sobre esse movimento, né? De sair desse olhar da morte, né? De respeitar o destino do outro, né? Então, o que o Bert falava aqui? Há nos sistemas uma necessidade irresistível de compensação entre ganhos e perdas. Quando alguém sofreu uma perda, por exemplo, ele estava falando aqui a morte prematura do pai, muitas vezes os sobreviventes não se atrevem a retomar plenamente sua vida. Sentem-se pressionados a compensar. A compensação plena ditada pelo pensamento mágico é que morram também, ou seja... Nossa, como que eu vou salvar? Eu salvo morrendo também. É como se fosse um pensamento mágico. Como se eu morresse, eu ia salvar. Eu ia lá resgatar esse pai que morreu cedo, sabe? Por isso, cabe à terapia dissolver e abrandar o sentimento de culpa dos vivos em relação aos mortos. Que é um exemplo muito grande disso aqui, quando a mãe morre no parto do filho. É uma culpa que essa criança vai levar por toda a vida. Precisa ser trabalhado muito. Por quê? Porque a criança, ela vai ter uma tendência a olhar para a morte profundamente para acompanhar essa mãe. Além de sentir a culpa da mãe ter ido por causa dela. Isso é consciente?
Claro que não, ela não tinha nem consciência nessa época, mas atua e pode atuar de N formas, pode atuar na forma de uma anorexia, pode atuar na forma de vícios, pode atuar na forma, ou seja, de diversas maneiras, de pensamentos suicidas, de diversas maneiras em que, conforme essa criança vai crescendo, ela busca expiar essa culpa. Uma outra frase que ele traz aqui: abençoe-me se eu fico mais um pouco, ou você está morto, eu ainda vivo um pouco e depois morro também. Fazem com que os sobreviventes não sintam sua vida como uma presunção, mas como uma dádiva que levarão a termo, é o que eu falei. Os sobreviventes têm que encarar o movimento que aconteceu com eles como uma dádiva. Dizendo essas frases, os vivos se tornam solidários com os mortos, e isso atua de maneira curativa. E isso atua no reino dos mortos também, onde eles podem descansar livremente, sem o outro precisar estar representando. Porque existe uma ligação aí, né, que acaba sendo energética, né? Esse membro lá de trás excluído é como se ele não conseguisse descansar. Quando a gente vê isso num campo de constelação, fica muito claro. Quando ele se sente incluído, ele se sente visto, o que acontece? Ele descansa, fecha os olhos. É coisa mais linda de ver isso numa constelação. Quando você está incluindo alguém que já foi, alguém que precisa desse olhar ainda. Então, o membro familiar que se encontrava emaranhado pode agora se libertar, sem mais estar impregnado, olha lá, Mara, do amor infantil, que ilusoriamente acreditava poder salvar o outro, seguindo com mais liberdade o seu próprio destino, né? Então, essas desordens todas, né, que levam a esses emaranhamentos, né, sempre é com o objetivo de quê? Da gente, de todos no clã serem incluídos, das histórias serem, de certa forma, resolvidas, né? Então, a gente sempre tá buscando fazer algo que no passado não conseguiu ser feito. Então, são várias formas que essas desordens podem aparecer. Pode aparecer como? Em segredos de família, isso emaranha. Segredos, por exemplo, às vezes a pessoa fez um aborto e ninguém sabe, então eu não sei o meu lugar certo na família. Às vezes teve um filho fora do casamento e não contou pra ninguém. Então, essas exclusões, elas ficam ali ativas no campo e a gente vai precisar, os descendentes vão pagar essa conta. Isso é fato. Vão pagar essa conta e vão precisar representar essas exclusões. Uma outra forma são os assassinatos, ou seja, quando ocorrem assassinatos dentro da própria família, com membros da própria família, isso geralmente vai levar ao quê? A manifestações de psicoses nos descendentes. Esquizofrenia é um dos mais comuns, né? Quando esses assassinatos acontecem fora, seja eles por provocados mesmo, ou seja por às vezes um acidente, alguma coisa, essa pessoa que de fora, que está envolvida no assassinato, ela passa a pertencer a esse clã. Por quê? Porque esse assassinato, por exemplo, vamos supor que eu tive um irmão que morreu assassinado. O assassino do meu irmão começa a pertencer ao meu clã. Por quê? Porque esse assassino mudou o destino ali dessa família. Ele fez um movimento nessa família. Então, ele alterou. E isso faz com que ele venha a pertencer, mesmo não sendo consanguíneo, tá? Então, amantes começam a pertencer ao clã. Por quê? Porque alteram o processo da família, né? Abortos. Os não consanguíneos, né, no caso os amantes, os assassinos, pertencem porque fizeram uma alteração ali no clã. Sintomas e doenças, que é uma forma muito comum de estar emaranhado. Os cânceres, principalmente, dentro do olhar sistêmico, gente. Tem olhar sistêmico, tem olhar da psicossomática, tem olhar científico da doença, tá? Então, um não exclui o outro, tá bom?
A medicina germânica, por exemplo, ela também tem um olhar que é alinhado com a psicossomática. Então, quando a gente fala, não tá falando assim que quando a gente fala em sintoma e doença, né, dentro do olhar sistêmico, a gente não tá falando que toda a cura, ela tá resolvida se eu olhar sistemicamente, não. É um ponto também, porque como a gente interpreta os sintomas e as doenças dentro do olhar sistêmico? Algo ou alguém está querendo enviar uma mensagem para você. Então, se eu fico ali me dopando de remédio para parador, me dopando de coisas para não olhar, entende? Esse sintoma continua permanecendo, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa tem um sintoma, vai lá, trata, aconteceu uma coisa, daqui a pouco aparece em outro lugar no corpo, daqui a pouco aparece em outro lugar no corpo. Por quê? Porque como ela não olha para as questões dela, o corpo vem como um instrumento sistêmico para mostrar que algo precisa ser olhado. Isso pode ser repetindo doenças, né? Então, assim, doenças que são repetidas de geração para geração. Doença autoimune é super sistêmica, tanto é que, como que a medicina considera a doença autoimune? Considera uma doença idiopática, de não ter um olhar definido do porquê que ela acontece, né? Então, as doenças autoimunes, os cânceres, então, isso precisa ser olhado individualmente, gente. Não é assim, câncer de mama significa tal coisa. Não, dentro do olhar sistêmico não tem nada disso. Cada pessoa tem cada pessoa tem o seu olhar, entende? Dentro do sintoma que está sendo manifestado dentro do seu sistema e principalmente dentro do seu corpo, tá? Vamos ver aqui, ó. Quando aceitei o destino do meu avô materno, que nem conheci, senti a raiva do assassino dele por ter deixado minha mãe sem pai, entendi que o destino que mudou fez eu existir. Exatamente. Daí você conseguiu se desemaranhar dessa lealdade que era expressa através do sentimento da raiva. Entende? Então, esse foi um lugar que você conseguiu trabalhar, né? Agora, por isso que eu falei, incluir excluído é mais fácil do que a gente se aprender a ficar em ordem no nosso lugar de filho. Eu acho o emaranhamento mais difícil que tem, assim, não sei se existe emaranhamento fácil ou difícil, mas assim, o que leva mais tempo é a gente aprender a ficar no nosso lugar de filho, com certeza. Pois se meu avô não tivesse morrido, a vida da minha mãe seria no lugar dela e não teria conhecido meu pai. Exatamente. Então é o preço que custou a sua vida, esse assassinato. Então, quando a gente começa a olhar para as histórias dessa forma, as histórias têm força, e tem uma força muito grande na alma e muito bonita, sabe? Um outro movimento, né, de lealdade, né, e de dinâmica sistêmica transgeracional são os vícios, né? Vício de fumo, que o vício de fumo, ele tem muito a ver com a relação de falta de pai ou de mãe, e muito relacionada a pai, geralmente. Tanto é que um dos movimentos que o Bert Hellinger fala sobre o fumo é quando vai fumar, tragar e se sentir sendo abastecida através da fumaça que você está tragando pelo seu pai. Aqui em Datuba eu participo de um grupo antitabagismo, né? Que é um programa do governo, eu participo como voluntária. E a gente tem trabalhado os olhares sistêmicos dentro desse grupo, além de olhar para essa questão para essa questão do remédio para ajudar a parar de fumar, né? Mas olhar um pouco mais profundo, por quê? Porque senão a pessoa usa o remédio um tempo e daqui a pouco ela volta a fumar, porque ela não buscou a raiz do problema, né? E a raiz do problema geralmente é uma falta que está relacionada a pai e mãe. O suicídio, que geralmente também eu estou olhando para alguém que se suicidou, para alguém que morreu, ou seja, algum olhar para a morte, né?
Então, são, assim, é um apanhado que eu trouxe aqui para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre como que esses emaranhamentos, como que a gente identifica eles, né? Como que a gente vai observando as dinâmicas que acontecem com a gente, né? Isso é bem importante para que a gente possa ir se desvinculando, né? E deixando, conforme a gente vai integrando e aceitando e concordando, como o Bert falava, né? A gente tem o poder de deixar ir, né? Então, eu vou, só para finalizar, eu vou trazer aqui uma frase do Bert, uma frase de conclusão, né? Desse assunto, né? De posse dos entendimentos e conceitos de Bert Hellinger acerca das relações familiares, dos grupos familiares, das comunidades de destino, comunidades de vidas, sobre a existência de dinâmicas sistêmicas que permeiam os vínculos, ou seja, todos os vínculos que a gente tem, né, que tudo tem um porquê, a liberdade, a vida e a morte, os tipos de emaranhamento e as lealdades invisíveis, ou seja, porque tudo isso está nas nossas relações, né? Que são a identificação, a parentificação e a dupla transferência e suas dinâmicas básicas. Eu sigo você, eu também, você por mim, eu por você, antes eu do que você, que a gente trouxe hoje aqui para vocês compreenderem como que o emaranhamento acontece, né? E as condições sistêmicas, os conflitos que a gente vive, as doenças e sintomas, repetição de destino, vícios, suicídios. É possível perceber a importância e a necessidade do respeito às ordens do amor, ao pertencimento, hierarquia e equilíbrio, para uma harmonia e libertação amorosa dessas lealdades invisíveis, que desencadeiam os emaranhamentos sistêmicos, mostrando-se as constelações familiares, portanto, como um dos caminhos à solução e cura, né? Então, a constelação, ela é um desses caminhos, mas não só o processo da constelação ali do campo, mas sim quando a gente se alinha às ordens do amor, entende? Então, às vezes, eu faço a constelação, mas eu preciso aprender a me alinhar com as ordens do amor. E para isso que eu criei esse movimento que vai iniciar a partir de segunda-feira que vem, do dia 14, que chama Trilha de Desenvolvimento Sistêmico. Ela o nome dela é, aliás, Trilha Sistêmica, deixa eu pegar o nome aqui certinho, que até fugiu agora. Trilha Sistêmica, do Emaranhamento à Liberdade. Qual é o meu objetivo com esse trabalho? Fazer um acompanhamento durante 3 meses com encontros ao vivo, quinzenais. E entre os encontros, a gente tem um acompanhamento pelo WhatsApp. Um acompanhamento onde vocês vão ter um suporte, onde eu vou trazer textos para vocês também lerem e estarem alinhados com essa fala, com coisas que atuam na alma do Bert. É como se fosse um mini curso de constelação, porém de autodesenvolvimento. Para que, por meio de exercícios sistêmicos, irem trabalhando esses temas. Então, como que eu dividi essa trilha pra gente se trabalhar? Então, o primeiro encontro, que é o dia 14, são as ordens do amor. Então, a gente vai trabalhar as ordens do amor, pertencimento, hierarquia, equilíbrio de trocas e como elas influenciam as nossas vidas. O segundo encontro, dia 28 de abril, então vão ser sempre as segundas-feiras, das 7 da noite das 7 às 10 da noite. A gente vai trabalhar as consciências, Mara, a boa e a má consciência e a relação com a nossa criança interior. Então, exatamente esse movimento do porquê que eu não consigo vir para o meu lugar. Como trabalhar essa consciência na minha vida, entende? Como conseguir entrar na má consciência para deixar esse movimento de inocência de lado que não permite com que eu olhe para minha vida. Depois, o nosso terceiro encontro vai ser dia 12 de maio, onde a gente vai falar sobre o relacionamento com a mãe e a cura do feminino. Por quê? Porque a cura do feminino está nessa relação. A gente precisa entrar nessa reconexão com a mãe. Então, a gente vai trabalhar o quê?
Amor interrompido, porque às vezes a gente não teve amor interrompido com a nossa mãe, porém a nossa mãe teve com a nossa avó, e isso causa um trauma transgeracional. Como o Mark Wolin, no livro Não Começou Com Você, ele já relata estudos sobre a transgeracionalidade desse trauma do amor interrompido, que muitas de nós temos na nossa ascendência. Porque quem de nós não tinha vós, bisavós com uma infinidade de filhos em que não puderam ter uma atenção e um carinho e um amor profundo, de dedicação com esses filhos? Então, muitos desses filhos sofreram, sim, amor interrompido. O quarto encontro, que vai ser dia 26 de maio, é o nosso relacionamento com o pai, né? Pra quê? Pra gente fortalecer esse masculino dentro de nós, para conseguir manifestar e fazer as ações que a gente precisa no mundo, né? O quinto encontro, dia 9 de junho, é ancestralidade e os vínculos de lealdade e repetições. Então, aqui a gente vai estudar o quê? Aonde a gente pode estar emaranhado também com outros ancestrais, né? Mais de longe, repetindo padrão, repetindo, enfim, várias dinâmicas que podem estar acontecendo. Eu vou sugerir, né, vocês estarem construindo um genograma, né? Ou seja, começar a mapear, conforme a gente formar a turma, começar a mapear essa história familiar, para daí quando a gente chegar nesse encontro aqui, ter subsídios também pra gente olhar dentro do que vocês conhecerem. E o último encontro vai ser sobre prosperidade e tomada da própria vida, dia 23 de junho, que a gente vai encerrar. Então, a gente vai manter um grupo de WhatsApp nesse período, onde vai ter outros exercícios, dinâmicas, enfim, várias outras ferramentas que eu vou estar usando para manter durante esses 3 meses a gente conectado nesse movimento de cura, entende? Nesse movimento de se desenvolver mesmo. É um olhar profundo, é para quem quer aprofundar, para quem quer mergulhar mesmo. Qual o investimento financeiro disso? R$496 para os 3 meses, gente. Então, 60 e poucos reais, acho que cada encontro sai. R$80 sai cada encontro, né? As vagas são limitadas, no máximo 20 vagas que eu tô disponibilizando. Por quê? Para que a gente possa ter uma troca, para que isso possa ter efetividade. O link tá na minha bio e eu vou colocar também o link nos grupos, né? Ou se alguém não tiver nos grupos aí, tiver interesse, me chama que eu envio. E quem tiver alguma outra dúvida sobre a trilha e quiser conversar, também pode me chamar. E amanhã a gente vai seguir para o nosso último encontro do Desatando os Nós, que vai ser o quê? Um exercício sistêmico, onde a gente vai olhar para como tá o fluxo do amor dos nossos pais em relação a nós, dos nossos ancestrais em relação a nós. É um exercício bem potente, que vai ser um exercício de visualização e uma jornada interna mesmo, mas em que, dependendo da entrega de cada um, vai poder sentir isso. Ele é muito forte. E eu vou estar fazendo esse exercício com vocês ao vivo amanhã, a partir das 19 horas. E daí, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o que a gente... sobre o tema dessas aulas, ou tiver alguma outra pergunta para fazer, também eu vou deixar aberto pra gente fazer uma troca amanhã depois do exercício, tá bom? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida que quer deixar aqui? Espero hoje ter conseguido elucidar um pouquinho sobre essas dinâmicas de emaranhamentos, né? Que tenha ficado um pouquinho mais claro. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente se vê amanhã, às 19, aqui, nesse mesmo bate-local. Tá bom? Beijão. Quem quiser adquirir a trilha já tá lá no link da minha bio, tá? Só clicar lá e tem as formas de parcelamento, enfim. É só dizer o seu sim pro passaporte de autodesenvolvimento, tá bom? Um beijão e até amanhã, gente.